E estamos ao vivo. Olá a todos, muito boa noite. E a todos que estão aí em casa neste momento a ver-nos para o segundo episódio do nosso. Eu não sei como é que vamos chamar. Congelou. E a nossa imagem agora apareceu, não sei o que é que sou, mas Apareceu temos. agora? Já cá estamos de volta com a imagem. A imagem apareceu ali, desapareceu durante uns segundos. Mas bem-vindos ao programa, segundo episódio. Neste segundo episódio vamos estar com Túlia Lopes. Mas antes, mais uma breve apresentação. Eu chamo-me Norberto Amaral, eu sou formador, sou coach e também sou consultor em comunicação. Comunicação verbal, falar perante pessoas, em apresentações, em palestras, por exemplo. E tenho dado formação a muitas pessoas para conseguirem ser uma melhor versão de si mesmas num palco. Sou também o organizador do TEDx Porto, onde ponho algumas destas comunicações, destas skills, em prática, junto dos oradores e também liderando a equipa. Sou também Managing Partner da Cultive, que é uma empresa de consultoria de comunicação, precisamente onde exerço estas funções. Sou Toastmaster também e autor do livro Impacto: Como Comunicar em Público. Então achei interessante criar um espaço onde semanalmente encontramos pessoas notáveis na área da comunicação, nas muitas áreas que a comunicação tem, e hoje trouxe aqui, para vocês todos conhecerem, a Túlia Lopes. A Túlia, boa noite Túlia, antes de mais, como estás? Boa noite, querido. Prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, acredita, Túlia. Obrigado por teres vindo. A Sim. Túlia apresenta-se como uma arquiteta da comunicação e também como, e este aqui ainda fica mais interessante, como uma líder de salto alto. Já vamos ver o que é que isto quer dizer. Ela também é Toastmaster e foi através daí que nós nos conhecemos, já há alguns anos, e, acima de tudo, é uma apaixonada pela comunicação em todas as suas formas e feitios. Já não é verdade, Túlia? Absolutamente. E já lá na minha terra, no Brasil, a gente fala: quem não se comunica, se estrumbica. Se estrombica, gosto disso, gosto disso. Nós, isto acima de tudo é uma conversa, não é uma entrevista. Nós não temos aqui perguntas preparadas, embora tenhamos um tema, e o tema tem a ver com liderança do ponto de vista feminino, da perspectiva feminina, que é um tema Uhum. que eu sei que é muito próximo do teu coração, Túlia, também é do meu, e é algo que nos próximos 30, 45 minutos eu gostaria imenso de falar contigo e aprofundar este tema e começar, antes de mais, pela importância deste tema. Porque é que tu centraste muito do teu esforço profissional, obviamente, da tua atenção neste tema? Olha, é até uma história muito engraçada, porque foi uma negação, foi através de negar tanto que eu tive que aceitar. Hum, Foi, eu sempre tive eu estudei arquitetura, como por isso me chamo a comunicadora, de arquitetura, arquiteta da comunicação, perdão. uhum, E na arquitetura, a forma de comunicação é através da forma, né. Então eu, apesar de ser uma pessoa extrovertida, eu tinha muitas dificuldades em expressar verbalmente as minhas ideias. E quando eu me mudei para a Espanha, sou brasileira, viu, gente? Dá para perceber pelo sotaque. um Quando bocadinho eu só. mudei para não dá para perceber não, né? Tô Não. bem. Quando eu me mudei para a Espanha, no começo dos anos 90, para trabalhar lá como arquiteta, eu era, os espanhóis, pela forma de comunicação deles, eles sempre muito diretos nas perguntas, né? E eles é uma coisa cultural que no Brasil para a gente é muito diferente. E eu me sentia muito, até a certo ponto, coagida, porque eu não estava acostumada a ter esse tipo de comunicação tão direta, porque na própria cultura brasileira eu falo que a gente comunica em círculo, né? E não Uhum. em espirais. Até chegar no ponto, a gente dá muita volta. E passando assim muito rápido, isso foi uma coisa que eu mais ou menos que contornei, né? Nunca me sentia muito à vontade quando as pessoas me pediam a minha opinião assim abertamente, mas fui contornando. E quando eu conheci os Toastmasters no ano 2009, né? Uhum. Foi para mim uma revelação, que foi para mim uma forma de aprender como me expressar e me sentir bem. Então, quer dizer,
foi um canal, um novo canal que eu encontrei na minha forma de expressar. Uhum. E com isso, eu comecei a observar que esse problema, porque era um problema que eu tinha na minha forma de expressar, de não conseguir me expressar, eh, não era uma coisa só cultural minha lá do Brasil. E eu comecei a perceber que muitas mulheres passavam pelo mesmo tipo de comportamento. E eu vi que aí a gente pode elaborar, que é uma coisa que pode ser cultural, da educação da mulher, a gente pode aprofundar isso, mas não vai dar tempo aqui. Mas que existe um fator muito importante, que é definitivo, que nós mulheres somos, de uma certa forma, educadas a sempre nos controlar um pouco, não fala muito, responde todas as perguntas, fique bem, seja bem, pelo menos era a minha geração, viu, Norberto? Eu não sei a geração de agora. Então, eu acho que isso acaba afetando a nossa forma de comunicação evasiva. A Isso. gente aprende a comunicar de uma forma indireta, e aí o que acontece? Esses grandes problemas de comunicação, que aí assim, mas eu não falei isso, não era isso que eu queria falar, não era bem assim. Mas aí, como tá, né, como a gente aprende quando a gente entra nesse caminho da comunicação, como você e eu, porque Toastmaster foi a nossa fundação, mas a partir do Toastmaster muitas águas rolaram. Muitas. Você entende que a comunicação, se a outra pessoa não te entende, o problema é seu, não é dele, né? E aí eu me interessei muito por esse aspecto, foi quando eu me mudei para a Suíça, Uhum. que me chamou a atenção, de uma certa forma. Eu não vou te dizer que eu sei exatamente por que aconteceu lá, mas aconteceu que eu comecei a frequentar eventos de mulheres, para Uhum. conhecer mulheres, né, porque eu chegando ali para fazer uma rede, né, para conhecer pessoas, Claro. e eu percebi um comportamento, assim, meio da distância também, que não existia, assim, uma coisa muito espontânea na forma de comunicação. E eu já estava na minha caminhada como Toastmaster, já estava fazendo alguns poucos treinamentos, não tão assim de uma forma profissional definitiva, mas já estava fazendo. Uhum. E aí foi quando, em 2014, que eu resolvi criar esse evento lá em Zurique, que é o All Summit, Uhum. Giving Voice to Women, para dar voz às mulheres. Que o evento nada mais, a minha intenção era única, exclusiva, levar mulheres ao palco, só mulheres no palco, onde elas viessem contar histórias, as histórias delas. Por Isso. que as histórias? E por que histórias? Porque naquele momento, todos os eventos que eu ia, eram todos voltados na coisa de business, negócios, empreendedores e tal. Então eu acho assim que de uma certa forma, é muito fácil a gente se esconder dentro de uma fachada, né? E contar a história, e contar a sua história pessoal é um É desafio muito muito mais grande. difícil, claro, porque aquilo que nós vemos Você tipicamente é que muitas mulheres têm maior facilidade em falar sobre os temas profissionais, por exemplo, mas depois para falar sobre si próprias têm maior dificuldade, não é? Tipicamente. não são mulheres, né? Todo Não mundo. são mulheres, é verdade. Porque é quando a gente tem que colocar as nossas emoções ali, né? Uhum. Quando a gente vai contar as nossas histórias, né? O que você me fala assim? O que foi importante para sua vida para você chegar onde você chegou, né? Que esse era mais ou menos a base do All Summit, da plataforma, né? Uhum. Então, quer dizer, o que eu não esperava, o que eu não previ, é que esse processo era um processo também, em muitos aspectos, de cura. De cura no sentido que quando você você tem que contar a sua história, e você decide o que é exatamente que eu vou contar para aquele público, né, porque a nossa história é rica, você tem que selecionar, tem que te fazer sentido, e nessa busca da sua história pessoal, do que você quer compartilhar, você vai, na maioria dos casos, tocar alguns botões que não estavam bem curados. E aí é onde entra esse processo, que se você realmente, como diz, abraça, é um processo muito revelador e eu não gosto de usar essa palavra mais, empoderamento, porque ficou, assim, muito superusada, mas é um processo
bem por aí, onde você se reconecta com essa voz interior, que aí é onde ninguém te para, meu amigo, porque quando você se conecta com Olha, aquela voz ali, você tá bem. nós já avançámos aí pelo tema ali, tipo uma, um caminhão a 200 a hora. Eu queria voltar aqui atrás, aqui um ou dois pontos, Esse é eu, antes né? de continuares, porque eu queria mesmo tocar nesse ponto da All Summit isso, e também do teu trabalho que andas a fazer na Suíça e na Alemanha, mas antes queria dar aqui um passinho atrás, porque há aqui um ponto que eu acho que é importante nós, gostava de falar contigo e perceber a tua perspectiva. A dada altura, no início da tua história, contaste que achavas que inicialmente era uma coisa tua, cultural, eventualmente, muito associada à tua cultura brasileira, e notaste isso quando vieste para a Espanha, e depois, eventualmente, poderás ter notado mais algumas coisas já na Suíça, mas aqui, houve um momento em que notaste que poderia ser uma coisa mais feminina, mais do que propriamente cultural do país. Até que ponto é que isso é mais pesado uma herança do que a outra, comparando com a cultura do país, com a cultura feminina em relação à liderança, em relação à comunicação? Ai, complexa essa sua pergunta. Eu vou tentar responder em partes. Eh, eu percebi, vamos dizer assim, e que eu faço esse processo de contar a minha história, que isso começou vem da nossa da fase de crescimento mesmo, né. Venho de famílias, e na minha história eu conto isso, eu venho de uma família matriarcal em números, em quantidade e em força. Dos 2 lados, muitas mulheres e mulheres muito fortes, no sentido muito lutadoras, né, muito exigentes. E nós, as mulheres da minha família, nós fomos educadas da mesma forma, muito duras consigo mesmas, né. Só que quando eu era adolescente, eu comecei a observar mas eu observei isso, mas eu só fui me dar conta muitos anos depois, quando eu entrei nesse Uhum, processo de trabalhar a comunicação. Mas as mulheres da minha família têm uma característica, que aí eu observei em várias mulheres depois, que essa força, essa dinâmica, esse controle, essa capacidade de fazer as coisas acontecerem, né, dentro de situações, assim, às vezes muito adversas, é uma liderança muito de background. E uhum, eu conto muito essa história. O que é uma liderança de background? Que você está ali fazendo a coisa acontecer, mas quando você é colocado no foco, e quando a pessoa te faz uma pergunta e pede a sua opinião, você perde a sua força, porque uhum, você não sabe como lidar com aquele que é o alheio, né. Você, de uma certa forma, você tem que aprender a se conformar com uma situação. É como assim, você aprende a caminhar dentro de um ambiente sempre não incomodando muito. Você vai fazendo, mas de uma forma, assim, sem aparecer muito. E aí eu comecei a observar muitos anos depois, quando eu comecei a estudar tudo isso, observar o comportamento das mulheres, analisando com o meu, que é um comportamento bastante comum entre as mulheres. O fato das mulheres não, estarem, preparadas até para se levantarem e falarem, uhum. de si mesmas, né, de comentarem os seus próprios, como diz, conquistas. Uma coisa muito comum que eu conto no meus treinamentos, que eu falo para as mulheres, eu falei, gente, nós temos que aprender a falar simplesmente muito obrigada. Porque uma mulher, você chega e fala, nossa, Túlia, que vestido bonito. A, eu vou te falar, 80%, estou jogando baixo, vai falar, mas foi assim, não custou nada, já é antigo, já é velho, e isso acontece, estou te dando um exemplo banal, mas isso acontece Sim, também no lado profissional. Quando a mulher é elogiada por alguma coisa que ela faz, não, imagina, mas isso aí não. Não, eu falo assim, se não sabe o que falar, fala muito obrigada. E isso mesmo. aprende a receber isso. E aprende também, na comunicação, de falar: "Fui eu que fiz",
um momento, fui eu que fiz. Porque se diz muito, é complexo, porque se diz muito, o homem tem que deixar o espaço, tem que, a mulher, e força para a mulher, mas nós também temos que aprender a ganhar esse espaço. E Isso eu é. acredito que a comunicação é tudo. Se a gente não E há aqui sabe expressar uhum, não se consegue. verbalmente, Claro. não. Uma das características que eu acho fundamentais para alguém que é líder, além de ter uma visão, que é absolutamente fundamental, é claramente ser capaz de comunicar essa visão. Porque se não o fizer, é como se não tivesse uma visão. Cá para fora, a imagem que passa é aquela pessoa não tem nada para partilhar. Portanto, é igual entre ter visão e não a comunicar, ou não ter visão e saber comunicá-la, a diferença não é muito grande, não é? E isso é uma coisa que, de facto, é fundamental, independentemente de ser homem ou ser mulher, é fundamental. Uma das coisas que eu agora falaste sobre isso, a capacidade de aceitar um elogio, é algo Hum, que é muito difícil para muitas pessoas. Aliás, gostava também de partilhar aqui algo que é, há alguns anos eu próprio tinha essa dificuldade e hum. lembro-me de ter feito ali uma mudança de chip num evento muito conhecido, foi precisamente num dos eventos do TED, em que eu conheci pessoas que me ajudaram e naquele momento aconteceu-me pronto, uma troca de ideias sobre isso. Deu uma congelada. Olá. Vocês estão continuando a falar. Está aqui um problema aqui com o Wi-Fi. Já estamos de volta. Estiveste a ouvir-me o tempo todo, Tulia, ou não? Não, você estava falando que teve uma situação no evento que você Uma mesmo, falha. não estava acostumado a Isso. receber elogios. Isso. Então, o que aconteceu foi que me disseram: Norberto, tu tens de fazer duas coisas. A primeira coisa é aceitar. É, se tens alguma objeção a isso, simplesmente não verbalizas. Tens que aceitar, porque isso faz parte, no mínimo dos mínimos, alguém está a fazer um esforço para te fazer um elogio e tu tens que aceitar, e isso, pelo menos, no mínimo dos mínimos, estás a valorizar a opinião da outra pessoa. Se estiveres a dizer, não, como estavas a dizer, o vestido não é bonito, ou algo assim, no meu caso não era vestido, obviamente, mas era outra coisa qualquer, então, no fundo, não estás a respeitar a pessoa que está a despender algum tempo contigo, alguma energia, alguma atenção. E outro ponto depois é, se for o caso, e apenas se for o caso, se a outra pessoa também merecer um elogio, também fazer um elogio, porque não? Porque nós assim Hum. sentimos que há esta troca e que nós, no fundo, estamos ao mesmo nível e conseguimos, no momento de estarmos a ser elogiados, no momento seguinte, estarmos a elogiar a outra pessoa. E por acaso foi engraçado, porque isto foi num sábado à noite, no domingo de manhã, nós fomos ao backstage do TED e eu tive a oportunidade incrível de estar 1 ou 2 minutos a falar com o Chris Anderson e estive a dizer-lhe precisamente: Chris, muito obrigado por teres criado esta plataforma fantástica que é o TEDx, onde nós todos criamos, nos desenvolvemos, criamos uma rede incrível, uma tribo a nível mundial. E ele ouviu-me pacientemente, como ele deve ter ouvido já centenas ou milhares de pessoas a dizer-lhe algo semelhante. E no fim ele põe a mão no ombro e diz: Norberto, obrigado a ti por tu fazeres parte desta rede. Muito obrigado pelo teu reconhecimento, mas eu também tenho que reconhecer o teu trabalho. E eu fiquei Hum. assim, aquilo caiu uma ficha no momento, que é, ele estava a fazer exatamente aquilo que outras pessoas completamente diferentes me estavam a dizer no dia anterior. E desde então Vê? tenho utilizado isso com outras pessoas, a dizer isto, a contar a outras pessoas exatamente esta experiência, porque a mim marcou-me imenso. E Hum. muitas pessoas, independentemente de serem homens ou serem mulheres, mas que não se sentem às vezes completamente à vontade de serem líderes. Existe esta coisa do síndrome, né, de impostor, não é? De nós não estarmos à altura das expectativas das outras pessoas. E isto acontece, não é só com mulheres, obviamente, também acontece com Ah. homens, não é? E você tocou esse ponto que você tocou, eu ia até comentar que é verdade, se você não agradece, né, Uhum. você está desvalorizando, desqualificando a opinião, Mesmo. o gesto da outra pessoa, né. Mas, Roberta, essa coisa é tão complexo, porque essas coisas que a gente aprende, né, sem perceber, né, elas ficam gravadas ali. Que eu conto a história aqui do meu Summit, que como eu tinha essa visão de dar voz às mulheres, eu fiz o meu evento, eu tive
eu queria que um homem fosse o host, fosse o que introduzisse as mulheres, intencionalmente, mas eu fiquei, no primeiro evento, desaparecida. No segundo evento, também. Até que uma colega do Toastmasters, que participou do segundo evento, me disse, mas Túlia, onde você estava no evento? Não te vi, você não estava lá? E eu falei, mas como eu não estava lá? Eu estava everywhere, né? Para mim, eu estava em tudo quanto é lugar, controlando tudo. Você organiza evento, você sabe, né? Eu falei, eu estava em todos os lugares. Ela falou, mas eu não te vi no palco. Eu falei, mas não, eu não preciso estar no palco. Ela falou, como não precisa estar no palco? Eu falei, não precisa. Ela falou assim, Túlia, é a mesma coisa você me convidar para jantar na sua casa e ficar na cozinha. Olha, foi um exemplo, uma metáfora super simples, e eu entendi. Eu falei, sabe que é verdade? Vou ter que mudar a estrutura, porque eu estou aqui falando para as mulheres que elas têm que, né, stand up, explicar, que não sei o quê, e eu me coloco lá no background, resolvendo tudo como eu te contei na história, as mulheres da minha família. Isso. A liderança de background. E quando eu comecei a perceber isso, nossa, eu vi que na minha época que eu morei na Irlanda, que eu trabalhei para IT, que eu trabalhei Microsoft, as coisas, e como Project Manager, essas coisas, eu era como diz, isso, era o exemplo, aquela que trabalha, né, que a gente fala, o carro que empurra ali, tudo acontecendo, mas não, deixa, não queria nem participar dos eventos. Eu lembro uma vez que a minha equipe, como eu era uma provedora de serviços, eu não era funcionária, né, a empresa sempre levava os funcionários para eventos, e viagens, essas coisas, então eu não pude ir. E eu lembro que as pessoas da minha equipe trouxeram presentes para mim, me mandaram flores, e eu me sentia super incomodada. Eu pensava, por que essas pessoas estão me mandando isso? Não precisa. Eu já, não precisa, gente, para que isso? Hoje, às vezes, sem perceber, a reação mas para que isso? Mas hoje eu falo, não, que bom, muito obrigada. É mesmo. É. Isso é uma característica muito interessante, de facto, que é esta liderança de background, para nós ou para quem estiver no background, julga que é suficiente e não é, de facto. Não. Essa metáfora da tua amiga, essa analogia é perfeita, de nos convidarmos para uma pessoa à nossa casa, mas depois nós ficamos na cozinha, fazemos o jantar, mas depois não vamos comer com a pessoa. Falta ali qualquer coisa, não é? No evento é o mesmo. Porque é que serve nós estarmos a organizar um evento se nós depois não vamos dar a cara pelo evento perante os participantes, perante os oradores, perante toda a gente, de uma forma institucional, no mínimo, mas obviamente muito mais até do que isso, para criar o tom. No fundo, não fomos nós quem criámos um evento com a equipa toda durante um ano, não faz sentido estarmos a trazer uma pessoa de fora e dar a cara pelo evento, porque depois é aquela pessoa quem fica associada ao evento e não nós, não é? Exatamente. Isso é um E também a empresas, é a mesma coisa, como eu trabalhei com várias equipes, coordenando 40 idiomas, né, na época, e eu estava sempre ali bem, eu quero ficar aqui mesmo, no background, e a minha mas não equipe, e serve. as minhas pessoas, né, eu não estava ali para eles. E quando eu chegava, assim, que as pessoas vinham, assim, oi, Túlia, não sei o quê, finalmente te conheço, eu ficava meio assim, obrigada. É uma coisa meio complicada. Então eu vejo que isso acontece muito com as Muito mesmo. mulheres, e não é uma questão de timidez, e não é uma questão de insegurança também. Talvez é mais uma questão de não saber como lidar, e Uhum. tem o fator social, da nossa cultura patriarcal, toda a estrutura empresarial, né, que esse espaço das mulheres ainda, que antigamente, que está mudando, né, a mulher que chegava numa posição muito alta, é porque ela chegou dando cotovelada e chute em todo mundo, né, então ela chegava lá, é a típica daquela que a gente fala, aquela mulher é um monstro, ninguém quer trabalhar com ela, porque também, como ela teve que dar cotovelada e chute para chegar lá, ela tem medo de perder aquilo. Uhum. Então, agora já existe uma conversa, já existem mulheres que estão em posições de liderança muito altas, mas que elas foram também
como diz, construindo aquele caminho, né, de uma forma mais saudável, de uma forma mais relaxada. De vez em quando vai ter que dar cotovelada e chute mesmo, porque faz parte do jogo, e a gente tem que aprender isso também, né? Eu acredito, e vem aí a parte da comunicação, né, Norberto? A gente tem que aprender. Eu falo, uma coisa é o seguinte, eu não posso chegar na sua casa, Norberto, e de repente falar assim, eu não gosto disso aqui, eu mudo para lá, eu vou mudar para aqui, não, eu sento assim, toda esparramada no sofá. Não posso, eu tenho que chegar na sua casa, se eu vou ficar lá na sua casa, passar uma noite na sua casa, uma semana na sua casa, eu tenho que chegar a observar como funciona, qual é a dinâmica, quem é ali que tem voz na sua casa, qual é a dinâmica? É a mesma coisa dentro de uma empresa. Você chega, você tem que entender a dinâmica, quem é que tem voz, quem é quem, dar nome aos bois, como a gente diz na minha terra. Quando você conhece a dinâmica, então você tem que entrar na dinâmica, se você quer participar daquela dinâmica, né? Porque também se você conhece a dinâmica e você vê que aquela dinâmica não é para você, tem que sair daquela, né? Mas vamos dizer que você concorda com aquela dinâmica. Bom, então, agora, onde eu vou me adaptando nessa dinâmica? Quando você se adapta, como nós somos animais que vivemos em packs, né? Então, você tem que ser aceito no pack, no pacote. Quando você é aceito, aí, a partir daí, você começa a conquistar o seu espaço. Esse é o processo. E esse é um processo que, mulheres, nós temos que aprender. Que ninguém vai dar nada para nós. Eu falo assim, às vezes as pessoas me perguntam, você teve problema trabalhar com homem? Eu falo, olha, nunca percebi. Se tinha, não percebi, porque eu não estava focada nisso. Eu estava focada como eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer. E aí eu acho que esse pensamento vem da minha formação de arquitetura, porque na arquitetura, o que acontece? Você é estimulado a acreditar que tudo que está aqui pode se tornar realidade, e realidade física. E você tem que fazer, o seu trabalho uma vez que você tem todas as suas ideias mirabolantes, é saber como aquilo vai ser uma realidade física que vai seguir as leis de gravidade, né? Então que a gente fala, não existem obstáculos, existem formas de solucionar os problemas como eu posso solucionar um problema de uma forma mais criativa. Então, com esse pensamento, que eu acho que foi uma bênção que eu tive, é uma coisa que sempre me guiou. Eu nunca pensei que eu não posso fazer alguma coisa. Eu sempre pensei, como eu vou fazer isso, né? Quais são os recursos? Como que eu vou me moldar e chegar onde eu quero chegar? Mas há E é muitas isso pessoas que que eu não chegam falo a para chegar as a esse mulheres. ponto, não é? Há muitas pessoas que têm dificuldade a chegar a esse ponto, de perceber que Sim. não é? Porque há um ponto em que nós notamos que há um problema e há muitas pessoas que talvez por timidez ou porque não sabem qual é o espaço que lhes está reservado, não sabem que podem dar um passo para resolver esse problema. E então ficam mais acanhadas, dão mais um passo atrás, recolhem-se e não tomam essa, digamos, lá está, olha, utilizando outra expressão com o boi, com apanhar o boi pelos cornos, não é? O touro pelos cornos. E essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm, que é, até que ponto é que, primeiro, têm autorização, ou segundo, se não têm autorização, até que ponto é que se podem impor para tornar isso uma realidade? Porque muitas vezes nós não podemos estar à espera que nos deem esse espaço, para essa oportunidade, esse momento maravilhoso e perfeito para nós finalmente conseguirmos ter a nossa voz. Às vezes temos mesmo que, como tu disseste, dar assim umas cotoveladas para o lado e conseguir chegar à linha da frente, não é? Às vezes Não se faz isso de uma forma agressiva, obviamente faz-se isso com uma forma, não é, com algum jeitinho, alguma diplomacia, alguma subtileza. Às vezes não, tem que dar uma às cotovelada vezes para o tem, outro sim. mesmo. Mas Tem. mesmo a cotovelada também podes dar com uma certa subtileza, não é? Porque, olha, sai daí, meu caro. E isso leva a outro ponto, que é, até que ponto é que, isto agora, nós agora estamos aqui a falar sobre esta questão de esperar pelo momento certo, esperar pelo momento ideal. Não E isto existe. traz muito, pois não, isto traz muito a ideia de perfeccionismo, não é? A Olha, ideia de você nós falou uma termos tudo palavra que eu crucifico essa palavra. matar, não é? Crucifico. Quando eu vou te falar aqui que
E essa é uma coisa que, principalmente as mulheres, eu não sei, vou te perguntar, os homens falam, eu sou perfeccionista? Não, Falam. não. Não, né? Porque eu falei assim, eu nunca vi. E eu faço meus cursos, você sabe, e eu sempre faço a pergunta, eu falo, quem aqui é perfeccionista? 90% das mãos para cima. Eu falei, então vocês vão parar com isso agora. Já. Porque perfeição não existe. Não existe. O que existe é você ser consciente dos seus recursos naquele momento e dar o melhor de si com os recursos que você tem. Uhum. Depois que o tempo passar, você pode olhar e falar assim, mas hoje eu teria feito melhor. Claro, hoje você tem mais recursos, mas se você foi consciente, que é consciente que naquele momento você deu o melhor de si com o que você tinha, então você está bem, você fez o que você tinha que fazer. E essa é uma coisa que te dá uma tranquilidade, porque você sabe que você está trabalhando, você está se conduzindo dentro de uma integridade sua. Eu estou fazendo o melhor de mim. Eu Isso. digo sempre às pessoas, Norberto, são 3 perguntas que a gente pode fazer, que são muito simples e que nos ajudam, que é essa coisa que você falou, qual que é o momento ideal? Não existe um momento ideal, mas aí a gente tem que saber o quão preparado a gente está para dar o primeiro passo, né? Então, a questão é o seguinte, você sempre tem que saber onde você quer ir. Esse é o primeiro, start with the end in mind. Eu lembro do Stephen Covey, né? Começar com o fim, né? O ponto onde você quer chegar em mente, porque é como, eu não posso dizer eu vou para o porto sem saber onde o porto é, né? Primeira coisa eu tenho que falar, o porto é lá, como que eu vou chegar lá? Aí eu vou definir se eu vou a pé, se eu vou de ônibus, se eu vou de avião, enfim, eu tenho que saber onde eu quero chegar. E a partir do momento que eu sei, eu quero chegar lá, e aí eu faço uma autoanálise. O que eu tenho agora, nesse momento? Quais são os meus recursos? E aí você analisa quais são os recursos que eu preciso para chegar lá. Então, aí você faz um balanço do que você já tem e do que é necessário. E aí você vai trabalhar no que ainda te falta conseguir para chegar lá. Então, aí você tem um plano concreto e estratégico. Então, não tem confusões. E isso te facilita, porque quando você está conversando com as pessoas, principalmente trabalhando em equipe, né? Você sabe onde você quer chegar. Fala, não, eu preciso chegar lá, eu preciso chegar no porto, e agora, no momento, eu não tenho todos os recursos, eu tenho isso. Aí a segunda pergunta seria a quarta. Quem tem os recursos que me faltam? Quem são essas pessoas que podem me ajudar a chegar lá? Que esse aí é um outro fator que mulheres também, eu digo que os homens também, mas eu digo que as mulheres têm uma dificuldade muito grande de pedir, né? Aí é onde você tem que desenvolver sua network, e saber quem são essas pessoas que podem me ajudar, e saber fazer essa conversa, e saber fazer essas perguntas, e saber negociar de como você essa pessoa pode te ajudar a chegar onde você quer chegar. Tulia, isso é acho que estás a chegar exatamente ao ponto onde a pergunta que eu queria colocar-te agora a seguir, que é, tu tens trabalhado muito isto em formação, em bootcamps com mulheres e ajudá-las a encontrar imagino, atenção, agora isto é a minha perspectiva, encontrá-las essa voz interior, uma espécie de versão nova delas próprias e que consigam, com essa voz, pô-la em prática e pô-la cá para fora, expor essa voz e conseguir ser líderes através de, não só das qualidades que elas têm já inerentes que têm, só para chegarem até ti já chegaram a um bom, já chegaram longe, não é? Mas depois, o que é que elas precisam mais, sabendo que tu tens algumas dessas qualidades e que reúnes algumas pessoas à tua volta que as consegues ajudar. Mas eu queria ver aqui, qual é o resultado depois desses bootcamps? Essas pessoas entram num processo e depois saem exatamente com que skills, digamos assim, com que competências para conseguirem ter essa voz? Qual é o resultado final? Olha, você falou uma coisa aí no começo. Eu as ajudo a encontrar a voz interior, a voz delas,
né? Porque eu Acertei falo, então, foi isso? eu não, hã? Acertei então. Acertou. Porque é uma questão, é muito interessante, eu não sei se isso acontece com você, porque você também faz formação para apresentações e palco, né? E teve uma época, eu acho que agora tá ficando mais tranquilo, né? Que todo mundo queria estar no palco. Então existe uma coisa muito de vaidade nisso, né? Uhum. E aí, muitas pessoas trabalham na parte muito superficial. E uma coisa que eu falo para as pessoas quando elas me procuram, eu falo, eu não faço cosmética, eu não sou maquiadora. Isso. Se você for trabalhar comigo, a gente vai ter que trabalhar mesmo. Aí elas ficam me olhando, o que você quer dizer com isso? Nós vamos ter que conversar com essa voz que você está aí dentro. Porque essa voz, quando você conecta com ela, quando você sabe quem você é, nas suas perfeições e imperfeições, que são muitas, mas você está alinhado com aquilo, você tá bem. E eu falei que eu quero, as minhas mulheres, que eu falo, my ladies, quando elas vão para o palco, meu amigo, elas vão de salto alto, na metáfora, Dias de no orgulho, não é? sentido de que elas estão bem, elas estão ali sem pensar o que estão pensando de mim, porque elas estão concentradas na mensagem que elas têm. Então, esse trabalho que eu faço com elas de encontrar essa mensagem que todos temos, porque nós todos que estamos aí nesse processo, que a gente quer falar, né, é porque a gente sente internamente que tem uma coisa que a gente quer compartilhar, e aí, nesse processo, a gente fica acanhado, né? O que eu vou falar? Quem sou eu para falar? Aí, o que eu vou falar? O que vão pensar de mim? Aí, tá pensando na pessoa, né? Eu falo, não vão pensar nada de você, não. Se você se focar na mensagem, você é apenas um veículo. E Isso. quando você foca na mensagem e deixa que o seu veículo transmita essa mensagem com autenticidade, é uma maravilha ouvir uma pessoa assim, não Essa é? também é a forma que eu utilizo para fazer esse coaching, quando, Hum, principalmente no feminino, principalmente, ou para pessoas de uma forma geral um pouco mais tímidas, que é precisamente dizer-lhes isso. Vocês não se preocupem em pensar que as pessoas estão preocupadas a medir todos os vossos aspectos, ninguém vai estar lá como um cirurgião com um bisturi a dissecar tudo aquilo que vocês estão a fazer. Não, as pessoas estão muito mais interessadas naquilo que vocês têm para dizer, e isso, se vocês levarem isso a um patamar mais elevado, as vossas ideias, vocês vão por atacado, vão juntos também, não é? E as pessoas vão adorar isso. exato. Às vezes acontece o contrário. As pessoas estão tão preocupadas, tão obcecadas com a sua imagem, que é absolutamente perfeita, mas depois não investir o tempo suficiente na forma como a mensagem vai ser comunicada, ou na forma como, não só na forma, mas no conteúdo, obviamente, não é? Como a ideia é comunicada, e depois, obviamente, aí é pior, porque aí dão a impressão de pessoas que têm menos preocupação com o público, que não parecem tão generosas, quando não é verdade Hum, isso, é só uma questão de nervosismo, de falta de preparação, por exemplo, não é? Então, eu noto isso de vez em quando, não é em todos os casos, mas nas pessoas que são mais tímidas, que têm mais dificuldade em chegar a um palco, se eu lhes apresentar essa metáfora, ou essa analogia, vá, então as pessoas começam a descansar um pouco e a perceber, não, eu não preciso estar tão preocupado ou preocupada por estar num palco ou estar a ser o alvo das atenções de 10 ou 15 ou de 1000 pessoas. Eu vou sim focar muito mais na minha ideia, na estruturação da minha ideia e fazer com que dessa forma as pessoas consigam apreciar aquilo que eu faço. E depois o resto vem junto, não é? exato. E é uma coisa assim, claro que existe um nervosismo, nós que já estamos Normal. acostumados aí no palco, e é até importante esse nervosismo. Eu falo, existe aquele nervosismo ali natural, né, do instinto, que é o que te centra e como a gente fala em inglês, grounded, como não sei como Uhum. fala mais em português, é, que é o que te dá aquele sentido de que eu estou aqui nesse local presente, mas quando você fala eu estou aqui, eu sempre tenho um mantra que eu falo para elas, eu falo, quando você estiver ali naquele momentinho, assim, para entrar no palco, que dá esse nervosismo, você aceita, respira fundo e você fala para si mesma, eu tenho uma mensagem importante a Isso. passar. É a mensagem, não é você, é a mensagem. Porque se você concentra esse problema, né, que existe, que as pessoas, por falta de preparação, por falta de experiência, várias razões, né, que estão muito concentradas em si,
Quando você está concentrado em si, então todo mundo vai concentrar em você, vai começar a olhar, ai, olha ali, a gravata do Norberto, daquele cara não está muito bem. As pessoas estão distraídas, porque a mensagem não está chegando. Quando a mensagem está chegando, as pessoas esquecem, você pode estar usando meias de cores, sapatos de cores diferentes, tanto faz, porque é a mensagem que está chegando, e esse é o grande objetivo que eu falo para elas, é a mensagem, porque quando você consegue chegar nesse nível, tem um processo, né? Vamos conhecer que não acontece de um dia para o outro, é um processo lento, é um processo de dedicação. Eu agora mesmo, antes de estar aqui com você, estava com uma das minhas alunas que é nos Estados Unidos, ela está escrevendo a história dela, estou ajudando, uma mulher já com 70 anos, na área de finanças, que escreve maravilhosamente bem, blogs, artigos, não sei o quê, mas agora ela está escrevendo a história dela, então está sofrendo por causa disso que nós conversamos agora, que é você se expor à sua vulnerabilidade e todas essas coisas, mas uma vez que você consegue romper isso, você está bem. Você lembra da Maya Angelou, aquela poetisa americana que faleceu, né? Teve uma entrevista que eu vi com ela, uma dessas assim de YouTube que você vê por acaso, e que perguntaram a ela, mas como você chega assim, né? Porque como parece, né? Para quem chega nesse nível, né? Parece para os demais que é uma bênção divina que você ganhou e que não teve trabalho, né? E perguntaram a ela, mas como você chega assim, fala assim com essa espontaneidade na frente de todo mundo? Sim, ela, assim como? Assim, você sozinha ali naquele palco com esse tanto de gente te olhando, e ela, eu sozinha? Imagina, eu venho com toda a minha bagagem, eu venho com todos os meus ancestrais, com tudo aquilo que eu acredito, com todas aquelas pessoas que me ajudaram, eu trago elas todas comigo no palco. Eu achei, assim, uma metáfora muito linda, porque é isso, a gente não está exatamente isso. sozinho, é a nossa história que é Nós não ali. somos sozinhos. Eu até arriscaria que nós não só vimos com toda a nossa bagagem, como nós contamos com a imaginação das pessoas que nos ouvem. Porque quando nós falamos num palco à frente, podem ser 2 pessoas, podem ser 200 ou de 1000, não interessa. Mas quando nós falamos, na verdade nós estamos a fazer muitos diálogos. Só que só ouvimos um lado, ouvimos o lado de quem fala. Mas as pessoas que recebem lá dentro estão a processar, estão a juntar às suas próprias memórias, às suas expectativas, aos seus medos, às suas inseguranças e frustrações, mas também às suas vontades de evoluir e de fazer algo diferente e de melhorar e de desenvolver e de inovar. E tudo isso, lá dentro, quando eu falo com 1000 pessoas, estou a falar são 1000 diálogos. Eu só ouço o meu lado, mas eu imagino o que é que está do outro lado. E quando nós vemos um olhar a brilhar, fixo, durante minutos seguidos, olhar para nós, quando eu vejo alguém com uma boca caída, literalmente, quando eu vejo alguém a engolir em seco e vê-se ali a garganta ali a mexer, ali, está a chegar lá. Nós notamos isso. E depois, por isso é que muitas vezes eu digo, quando eu dou as formações, que é importante nós olharmos para uma pessoa, olhar para a outra, não é só para nós darmos uma boa imagem, não é? É para incluirmos as pessoas, atrairmos as pessoas também sentirem-se atraídas e darem-nos, sem saber, darem-nos o seu lado. Muitas vezes é puramente visual, não é? Nós notamos se as pessoas estão com atenção, se não estão, e isso tudo faz parte à falta de melhor palavra, do show. Não do show de espetáculo feio, não. Do show no sentido de aquele momento, aquela experiência partilhada com todos. Eu lembro-me, eu não sei como é que é contigo, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que, por vezes eu consigo ser muito concentrado, e outras vezes eu sou muito distraído, muito cabeça no ar. Há uns anos eu aprendi um truque fantástico, que de vez em quando também partilho com os meus formandos e as pessoas a quem eu faço coaching, que é, se nós por exemplo, tivermos um bloco de apontamentos à nossa frente e o dividirmos a meio, e do lado direito escrevemos as coisas direito, para quem escreve com a mão direita, quem for destro, quem for canhoto pode fazer do lado esquerdo, como preferir. Mas do lado que está mais perto da mão, escrevemos as coisas que nos estão a distrair. As coisas que não interessam muito. E essas coisas distraem-nos porquê? Porque enquanto estiverem na nossa cabeça, não estiverem num lugar físico escritos ou algo assim, elas vão continuar a chegar, o cérebro está sempre a dizer, já te lembraste disto? Olha, lembraste disto? Olha, não podes esquecer disto. Faz isto. E a pessoa, a partir do momento que escreve, aquilo desaparece
e volta outra vez a dar atenção ao orador ou oradora, não é? Isso. E depois o que acontece? Nós reparamos, chegamos ao final de uma hora de uma apresentação, ou de meia hora, ou seja, uma manhã toda, uma tarde toda, e reparamos uma coisa fantástica, que é do lado direito, do lado das nossas distrações, está cheio, está uma coluna densa, até viramos a página, e depois do lado das coisas que de facto nos deviam estar a preencher naquele momento, nós vemos uma ou duas frases, ou quatro ou cinco, muito menos, sei lá, um quarto, um quinto, um décimo daquilo que nós pusemos do outro lado. Ora, nós, como líderes, como oradores, temos aqui um grande objetivo, que é distrair as pessoas delas próprias, distraí-las das preocupações do dia a dia, de o que é que têm que ir comprar, ou se deixaram a luz acesa no escritório, ou algo assim, ou ter que meter combustível no carro, tentar tirá-los dessas coisas mais mundanas e literalmente criar uma ignição na imaginação das pessoas. E quando nós vemos alguém que está a ouvir aparentemente é passivamente, e é tudo menos passivamente. E as pessoas estão a escrever mais do lado esquerdo, lá está, para os destros, escrevem mais do lado oposto, estão mesmo engajados, estão ali mesmo envolvidos naquele momento, e experimentamos e verificamos lá de cima, olha, está a correr bem, porque é isso que nós temos que fazer. Deixa-me dar só mais um exemplo. Eu recentemente tive uma sorte incrível porque... Gostei desse aí, eu não conhecia, vou usar isso Ótimo. aí. Há um exemplo engraçado que foi, recentemente, eu já não sei quem é que disse isto, agora não me recordo, mas alguém disse que quando nós não estamos completamente desenvolvidos, nós distraímos imediatamente. Temos uma memória, uma capacidade de concentração mínima. Mas quando nós somos entretidos, lá está, temos alguém do outro lado está a ser o entertainer, as pessoas esquecem-se dessas coisas mais mundanas e começam a envolver-se mais. É muito mais emocionante, é mais interessante, e também não é só uma questão emocionante, mas também do ponto de vista intelectual, as coisas funcionam melhor. E eu recentemente, eu soube isto, ouvi esta citação, e uns dias depois estive no primeiro concerto da Madonna em Lisboa, no Coliseu de Lisboa. Ela depois teve uns problemas de saúde, aliás, ela começou a ter problemas de saúde nesse primeiro concerto, mas depois até cancelou um ou dois. Eu tive a sorte de ser logo na primeira noite. E eu nunca mais me esqueço disto, porque ela, ou a organização, não sei, exigiram que todos nós desligássemos os telemóveis, estivéssemos dentro de uma bolsa, trancados, até ao fim do espetáculo. Foram 3 horas. E foi a melhor coisa que podiam ter feito, porque não nos pudemos distrair, estivemos todos envolvidos naquele espetáculo, durante 3 horas, já ninguém estava... Bem, no início, até ela aparecer em palco, toda a gente estava a querer tirar selfies, ninguém podia, não era? Não há Instagram, não há nada, esquece. Não há distrações. Mas a partir do momento que ela entrou em palco e nós estamos o tempo todo envolvidos naquele momento, a realmente viver aquele momento. E agora fazendo o círculo todo, para a Maya Angelou, é isso, é como se fosse a Madonna que traz todas aquelas décadas de trabalho e os seus ancestrais e aquilo que aprendeu e essas coisas todas, a forma como ela nos envolveu de uma forma emocionante e até física com a dança toda e a música, entra por vários sentidos, e a Maya Angelou, através da sua poesia, através da prosa também, chega ao fundo dos nossos corações, e ai de nós que estivermos a pensar que temos que ir meter gasolina no carro, ou que ainda não paguei a minha viagem, a minha passagem aérea para ir não sei aonde. Não, nós neste momento estamos completamente envolvidos naquilo que ela está a dizer. Agora, isso lá está, o foco não é que ela tinha que se apresentar de uma forma perfeita, ou falar de uma forma perfeita. Ela estava assim a aperfeiçoar a sua mensagem, o seu Absolutamente. conteúdo, não é? E uma coisa que, voltando aí, quando você mencionou isso, desse contato com o público, né, de estar olhando, que tanto faz 2 ou 200 ou 2000, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos a gente, essa questão da energia. Quando você... a gente não pode, a gente não tem condições de controlar, no sentido de gerenciar, o desconhecido, né? Então, a questão da energia, né, de lá, que vem do público, tudo começa primeiro da gente. A gente tem que... É por isso que é importante essa voz interior, entender como sou eu como apresentadora, com que tipo de energia eu transmito. Cada pessoa transmite uma energia diferente, somos diferentes, né? Então, essa questão do público, e às vezes a gente está falando uma coisa, e tem aquelas pessoas que estão fazendo cara feia, né? E qual que é a primeira reação?
A gente olha aquilo, a primeira reação é, ai meu Deus, falei alguma coisa. Aqui, né, mesmo com toda a experiência, é a reação natural. Mas a gente tem que, move e vai olhar para aquela que está sorrindo, que tal, porque você precisa de entrar nessa dinâmica da energia. Porque eu falo, o que está acontecendo ali com aquela pessoa, você não sabe. É o que você falou, a gente está criando uma história, uma imagem, um filme na cabeça da pessoa. E de repente eu falei alguma coisa, né? Falamos alguma coisa que lembram momentos que não são agradáveis, que momentos que são até tristes, e que, na verdade, que mesmo que você pode estar falando uma coisa que pode parecer até que não alegre, que não tem uma conexão com um momento assim mais triste, mas para aquela pessoa em algum momento conectou, e aí a pessoa demonstra, porque a gente demonstra, quando a gente está conectado com outra pessoa, a gente demonstra, né, micro expressions, a gente demonstra, e eu falo, você tem que olhar para outra pessoa, porque, ou então você fala assim, peraí minha gente, o momento seguinte, Norberto, eu falei uma coisa, você fez uma cara, você vai resolver o problema ali na hora. Mas como a gente não vai fazer isso, né? Na verdade, às vezes, quando está fazendo o treinamento, sim. Às vezes, quando estou fazendo treinamento, eu vejo uma cara, falei, peraí um momento, fulano, o que aconteceu? Não aconteceu nada, não, quando eu falei isso, você fez uma expressão, o que aconteceu, né? Então tem isso, e isso é pra gente como comunicador e como comunicadores geral, que somos humanos que nos comunicamos, essa leitura das expressões das pessoas, aí são alertas que a gente tem que começar a aprender a lidar com isso, né? Porque se eu estou numa relação aqui com você, como amigos, a gente está conversando, e eu falo alguma coisa, e você faz uma expressão, e se eu sou sua amiga, eu posso falar, peraí, Norberto, eu falei alguma coisa? O que aconteceu, né? E aí é onde a gente vai aprendendo como a gente está se comunicando, se está existindo essa comunicação correta, né? Porque o que acontece é que muitas vezes a gente não quer, né? Viu ali a expressão, mas não quero lidar com aquilo. Então eu falo, a gente sempre tem duas opções, ou a gente resolve ou a gente esquece. Eu tive um caso recentemente. Como é que Eu tive um caso recentemente que gostava de partilhar. Eu estava a dar uma formação, não vou dizer aonde nem quem, para não estar a dar muitos detalhes, mas houve uma formação que eu dei recentemente sobre a formação que eu costumo dar, que é comunicar com impacto. E houve uma altura, houve um módulo que tinha a ver com storytelling, e eu, de propósito, faço com que esse módulo seja mesmo muito simples, para que não seja uma coisa que pareça, pela complexidade, difícil depois de pôr em prática. E então aquilo que aconteceu foi que, quando eu falei em storytelling, houve uma pessoa do palco, uma mulher, nem de propósito, mas houve uma pessoa no palco, não, peço desculpa, no público, nos formandos, que disse, o quê? Eu histórias, nem pensar. Porque ela para já fez uma expressão assim, de sobrolho carregado, e eu fui ter com ela. Eu disse, espera, mas está tudo bem? Quando eu disse storytelling, houve ali uma reação de repulsa. E depois comecei a puxar um bocado, não é? A puxar a meada, porque a razão que estava a acontecer, e ela disse, não, para mim storytelling é ser falso. É contar uma história. Contar uma história é uma coisa ficcional, que é tudo menos isso. Mas pronto, foi a ideia que ela tinha. E então ela disse, não, a minha avó, desde que eu era pequena, me ensinou a que eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que ser melhor do que todos os outros. Eu não posso estar a contar uma história em que eu próprio vai mostrar a minha vulnerabilidade. Porque eu corro o risco de deixar de ser, e agora nas minhas palavras, esta super mulher que as pessoas olham para mim e veem isso. Agora esta expressão é minha, até agora eu estava a citá-la mais ou menos. E isto trouxe muito, como é que uma simples microexpressão, como tu disseste, um sobrolho mais pesado, e durante uns segundos olhar para mim com um olhar muito forte, quase que me fulminava, e eu apanhei naquele momento. Bem, a verdade é que ela depois fez uma pequena apresentação utilizando storytelling para um tema não pessoal, mas um tema do trabalho, que foi excelente. Depois dela ter conseguido perceber que o storytelling não é sobre ficção, não é sobre contar uma história de carochinha, não é uma coisa com menos valor, pelo contrário. Foi engraçado, disseste isso agora e lembrei-me imediatamente deste caso, porque lá está, nós podemos estar calados, mas a nossa face vai demonstrar o nosso estado de espírito naquele momento. Não há forma de escapar a isso, não é? A não ser que estejamos mesmo assim o tempo todo quietos, é raro. As pessoas não são... Perdão.
Eu tenho uma coisa que eu faço, porque muitas das minhas, alunas e como a gente fala, né, as que eu faço Mentorandas. mentoria, assim Sim. como a gente fala? Mentorandas? Eu não sei. Isso. Muitas delas também são profissionais liberais e são Uhum. coaches, ou são treinadoras também, né, então elas querem melhorar para que isso reflita na qualidade do trabalho delas. E elas também, muitas fazem eventos e treinamentos e tal. E uma coisa que eu aprendi, que foi aprendi até com o meu mentor, quando eu faço um evento, Norberto, assim, que é mesmo um treinamento ou mesmo um evento, eu sempre fico na porta do meu evento e eu Uhum. cumprimento todas as pessoas, as possíveis, com handshake, né, aperto de mão. Por quê, né? A gente sabe. Claro. Ali eu já estou pegando informações impressionantes. Você já vê as pessoas que te sorriem, as pessoas que te olham nos olhos, as pessoas que já te evitam, as pessoas que já estão nervosas. Então Isso. ali eu já estou pegando um monte de informação. Então quando eu vou para o palco, claro, aquelas pessoas que eu já tive uma conexão imediata, eu já, como diz, já olho diretamente Isso. para elas, para manter aquela conexão, porque a Isso. gente precisa criar essa energia, né. E aquelas outras, a gente vai monitorando ali, né, segundo como vai acontecendo. Porque É muito sempre importante. tem aquelas também que estão ali para criar caso, né, que são poucas, mas às vezes acontecem. Mas é muito Muito bem. interessante tudo isso. Túlia, estamos quase a chegar a 1 hora, Ah, que vamos pena. ter que ficar por aqui. O tempo voa, eu acho que podia ficar contigo dias seguidos a falar sobre estes Ai, temas e mais, temos que fazer não de me novo. Eu falta posso fazer a versão 2. Você me chama daqui sim, uns meses. claramente, claramente. Mais daqui a algum tempo, mas eu convido-te outra vez, sem dúvida. Porque não faltam temas, lá está, isto são temas vastos, são temas que dizem É, respeito à nossa vida, tanto pessoal como profissional, como de tudo, não é? Uma grande parte da nossa vida, eu diria que aquilo que mais nos distingue de tudo o resto, dos animais, seja do que for, é a capacidade de comunicação. Não é só é. pensar, é a capacidade de comunicação, é aquilo que mais nos distingue. E, portanto, acho que aqui é interessante este tema ser assim tão vasto. Eu tenho uma questão para ti, e lá está, novamente, sem rede, portanto, tu não sabes o que é que eu te vou perguntar a seguir, mas é mesmo para concluirmos. Eu gostava que tu nos deixasses uma mensagem. O que é que gostarias que fosse a tua mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir agora em relação à comunicação e à liderança no feminino? Eu para mim, comunicação é a base de tudo. Não como você mesmo falou muito bem, nós somos o que nos a grande diferenciação que nós temos dos outros animais é a nossa comunicação verbal, né, Uhum. e que infelizmente nós não gerenciamos muito bem. E eu tenho por a minha experiência, e eu tenho certeza que é a sua experiência, que uma vez que você tem você domina o que você sabe, né, que você adquire essa confiança de expressão. Uhum. Não existe, eu nunca vou estar certa em tudo, eu não tenho perfeição, mas se eu sou capaz de expressar o meu ponto de vista, desde um ponto de que eu entendendo e mostrando a você, esse é meu ponto de vista. Pela minha experiência, por onde eu estou, essa é a minha forma de pensar. E tá bem com isso, Uhum. é uma grande conquista, porque como eu comentei logo no começo, o grande desafio que eu tive durante toda a minha vida, é a capacidade de expressar abertamente o que eu estava pensando, sem o medo de ofender as pessoas ou sem o medo de ser criticada, porque eu tenho que também aceitar que as outras pessoas podem perceber a situação, o problema de uma forma diferente. E não existe liderança sem comunicação. Não É mesmo, existe. não Se existe. Eu você também acho que é não impossível isso. existe. É a base de tudo. Ó Túlia, muito obrigado por teres vindo, gostei imenso de te ouvir. Lá está, tínhamos muitas mais horas que nós podíamos estar aqui a falar sobre isto e conseguíamos ir ainda mais profundamente a estes temas, mas novamente, obrigado por teres vindo, foi um prazer ouvir-te, foi fenomenal, muito bom e muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado. E aí, aos seus novos telespectadores, fiquem Sim. atentos, porque aqui virão pessoas maravilhosas onde que vocês possam aprender Ai, bastante. virão certamente, temos mais agora já a comunicar. Hoje, ainda hoje, vamos marcar a próxima sessão. Obrigado a todos que estiveram a ouvir-nos até agora, ou que estiveram a ouvir-nos há pouco tempo e só agora se ligaram.
Este foi mais um episódio, o segundo episódio de A Conversa sobre Comunicação, em que eu tive uma bela conversa com a Túlia Lopes. E na próxima semana, exatamente de hoje a uma semana, no dia 14 de maio, às 21h30 aqui mesmo, no meu perfil do Facebook, vamos ter uma conversa agora com uma pessoa diferente, vai ser a Mónica Menezes. A Mónica é formadora em escrita criativa e também formadora em storytelling. Nem de propósito, estivemos a falar de storytelling, já levantámos ali um bocadinho do véu sobre algo de uma coisa que a Mónica virá a falar também connosco, virá a fazer este diálogo. Esta comunicação, este vídeo vai estar também disponível no YouTube a partir desta noite. Vão já descarregá-lo e carregá-lo lá, num canal chamado precisamente A Conversa sobre Comunicação. Muito obrigado a todos por terem estado connosco. Túlia, mais uma vez obrigado. E até para a semana. Até a próxima semana. Obrigado Tchau a para todos. todos.